Eu lembro que uma vez o nosso CEO aqui, o Fernando, ele tá participando de um treinamento que a gente faz de negócio, né, o Equity Mais, e ele foi lá pra dar uma palestra, tudo, conversar com o pessoal. E aí fizeram uma pergunta pra ele no final, ele tava pra ir embora já. Ele falou, ó, só dá tempo pra mais uma pergunta, vou responder muito rápido, eu tenho que ir embora, tem uma reunião. E perguntaram, do que você não abre mão? E aí eu falei, essa foi a melhor resposta dele lá. E foi 1 minuto. Ele falou, 3 coisas, pessoas, dados e caixa. É isso. Aí falou, tchau, pessoal. Tenho que ir. Aí eu falei, Legal. caramba, o cara resumiu tudo. Uhum. Porque realmente tem que ter pessoa boa para tocar a operação, você tem que ter os dados para saber onde você vai alocar melhor o seu capital para ter um retorno mais alto sobre o capital que você está investindo. E não dá para abrir mão de caixa, porque o caixa é que faz o negócio acontecer. Você precisa Pode empregar o gerar. caixa para poder obter esse retorno sobre investimento. E aqui a gente olha muito para dado. Pra caramba. Porque compensa muito olhar. Você vê, poxa, esse produto aqui sai mais do que o outro, o cliente ele tá mais propenso a comprar tanto tempo depois da primeira compra. A gente testa outras ofertas pro cara, essa aqui converte menos, essa aqui converte mais. Eu fico pensando, caramba, como é que eu empreendia sem isso antes? No feeling, né? Eu acho. Eu acho maravilhoso. E durante muito tempo foi assim. Ia, né? Mas podia ser melhor, né? Podia ser ser melhor. Como que vai ser daqui pra frente, né? Porque, pô, se a gente tá falando de inovação e marketing, AI. O princípio é dados. Dados. Vai Sim. vencer quem tiver os seus dados organizados e conseguir usar a tecnologia E de totalmente Fazer as racional, sem perguntas feeling. certas. É só dado, assim, ó, isso aqui é melhor do que isso. É. Acabou. É verdade. Quando veio a pandemia, eu lembro, eu fazia umas lives a cada 10 dias, assim, memória péssima de lembrar. Eu cheguei à primeira live e falei o seguinte, eu vou cuidar de 2 coisas, cultura e caixa. Ok, dados agora virou a terceira, mas na época não era. Falei, cultura e caixa. Eu vou fazer o meu melhor para manter a cultura que a gente tem e o caixa não pode acabar no processo. As lojas todas são próprias ou é A gente franquia? tem 50 próprias e 70 franquias. Esse é um ponto interessante. Como é que funciona o canal digital tendo franquia? Como é que você fez? Porque A gente geralmente tá em- tem tem. foi o que o Denner falou. O cara da franquia fala, pô, mas e como é que fica o digital? Compete comigo, me rouba vendas? Como é que vocês fizeram? Primeiro, eu falo que, mesmo lá, uma praça, Londrina, exemplo, qualquer cidade, uma loja sozinha nunca vai conseguir atender a necessidade de uma praça. Ponto 1. Ponto 2, a gente está implementando agora um sistema mais robusto para integrar estoque da própria franquia para começar a poder enviar da loja do franqueado mais próxima para o cliente. E a gente também já tem o código do vendedor, que na loja própria é muito grande, que o franqueado também tem acesso para poder vender o que ele não tem no estoque dele. Então, o segredo no final é pôr o cliente no centro, entender que isso faz parte da jornada dele Sim. e entregar valor em todos os pontos de contato. Porque Mas senão quanto fica mais um seu competindo e-commerce, com o outro, né? quanto mais o e-commerce cresce, mais desafios você tem com os canais. Então, meu ponto com a minha turma é, isso é uma realidade que está acontecendo. A pergunta é, o que a gente vai fazer, no final ele falou muito bem, para o cliente ser muito bem atendido e entre a gente se resolver de uma maneira positiva. A gente achando bolsão de compensação, se eu vendi no e-commerce, ele entregou, ele fica com uma comissão dessa venda. Se ele vendeu com código vendedor, eu entrego e pago uma comissão para ele. Então, o que está acontecendo hoje é que a gente está tendo que achar tecnologias e ferramentas para poder facilitar a jornada do cliente e entregar da melhor maneira possível. E a gente já está estudando para fazer em multimarca também isso. A galera vê muito ponto negativo, mas tem vários pontos positivos que a galera não vê também. Por exemplo, pensa que um franqueado tem uma loja e tem um estoque X. Se ele tem um cupom, que é o que o Richard está falando, ele consegue vender para aquele cliente um estoque que ele não tem, que é um grande problema para uma loja física, o estoque, né? Então é menos capital que ela precisa alocar. Então ela já tem uma carteira de clientes, já tem um relacionamento com aquela base, aqueles 1.000, 2.000, 10.000 clientes, e ela nem precisa ter o produto para servir ele naquele momento, porque ela tem essa relação com a rede. Então isso é uma vantagem que não existia até ontem. Então a galera só olha assim, não, pô, vou perder venda lá. Não, esse cliente ia comprar, ele já é teu, ele ia comprar de uma outra loja. Você já ia perder a venda. Você já ia tu já ia alguém no perder a venda. shopping. É isso. Ou tu ia perder a venda, ou tu ia causar uma experiência ruim pra ele, porque ele não queria comprar daquele jeito, ele queria comprar do outro. Aham. Ou ele quer comprar um produto específico e comprou um outro que não tinha. Que também Porque acontece. você não tem o É, estoque. e tem isso. muita empresa que ainda não entendeu isso, né? Porque a gente Muitas. passa raiva na loja muitas vezes. Até para trocar coisa simples. Comprou numa loja, não pode trocar na outra loja. O preço diferente o preço no Também. e-commerce é um, na loja é outro. Também tem. Tu abre na frente do cara no celular, pô, mas tá aqui, tá X reais. O cara, não, aqui eu não sei o que, mesma história. Esse é um ponto. Mas eu queria explorar até essa questão da pandemia. Porque quando veio a pandemia, eu falei pra Malu, falei, cara, a gente deu muita sorte. Porque eu larguei o exército pra trabalhar na internet, sem estoque. Se eu tivesse saído do exército pra abrir um restaurante, talvez eu tivesse quebrado hoje. Ou até uma marca de roupa com uma loja física. Porque de repente ninguém mais vai na sua loja. Você tem um estoque ocupando espaço, e espaço tem custo, você paga o metro quadrado daquele espaço. Estoque. E além disso, o tempo vai passando, acabou primavera-verão, tem que se livrar daquilo para colocar outono e inverno.
E aí você vai fazer o quê? Vai queimar o estoque, mas aí baixa muito a margem. Então pensava, nossa, ultra complexo o pessoal do varejo esse momento. Eu queria saber como é que foi para vocês, porque você disse, olha, depois da pandemia a gente cresceu e dobrou o número de lojas. Mas a pandemia com certeza foi um ponto de inflexão. Como é que foi 2020, diante de todos os acontecimentos que eram imprevistos, né? Porque ninguém botou no seu planejamento lá, business plan, não, 2020 vai ter uma pandemia, então a gente não vai crescer. Olha, primeiro foi muito duro. Primeiro mês caiu 93% a receita. Eu imagino você olhando os dados assim, falando, caceta, cara. Segundo mês caiu Suando frio. 85%, outro mês caiu 75%. De repente eu dando 12 milhões de prejuízo porque O custo fica, né? o custo fixo, tá lá o produto, tá lá o time. Eu não demiti ninguém, eu quis manter meu time. Decisões cada um tomou na hora, não tem certo e errado. Eu lembro assim, eu montei um grupo de WhatsApp com 6 pessoas que eu gosto muito do varejo, que a gente se conhecia de alguma maneira, um conhecia o outro. E a gente começou a ter várias conversas que eram surviving, sobrevivendo ao Covid-19. A verdade, e eu gosto de trazer verdade nesses lugares, porque senão parece que tudo é perfeito, é que fazia anos que eu não me sentia atrás. E eu me senti naquelas conversas que eu estava atrás deles. E isso mexeu, assim, muito comigo pessoalmente. E eu lembro de olhar no espelho um dia e falar, ok, você está atrás. Aceita que dói menos. Você tem 6 meses para virar essa empresa inteira e você vai terminar teu ano entregando resultado financeiro positivo e você vai se sentir bem com esse processo. E aí foi uma loucura. Porque esse sentimento de falar, eu não estou me sentindo bem e eu me sinto que eu vou passar por uma fase mais dura que alguns deles, porque eu não fiz um trabalho digital melhor, um marketing melhor, o que quer que seja, porque eu crescia 14, 30 anos, então, de alguma maneira... Tava confortável. E encoberta alguns dos seus problemas. Então, para mim, foi um olhar de falar, ok, eu tenho caixa, então dei sorte, não tinha dívida também. Falei, eu vou refazer essa empresa inteira. Então, para mim, veio uma energia muito grande de transformação. E nessas horas, acho que tem gente que trava e tem gente que acelera. Eu entendi que nas horas que aperta, eu tenho tendência a acelerar mais do que frear. Porque no final, eu acho que tem sempre uma oportunidade em qualquer desafio que apareça. E só um ponto importante, que eu acho que é importante falar para cá. Eu olhei no espelho e falei, tá bom, vou me dar um presente a hora que eu acertar, né? Porque a gente tem que se presentear. E eu pensei, o que eu vou me dar? A verdade é que, puta, nenhum bem material ia mudar a minha vida. É muito legal ter, mas não ia mudar a minha vida. O que ia mudar? Como eu entrei na empresa com 22 anos no estoque, com 28 anos eu estava fazendo roadshow para trazer fundo de investimento, e com 29 eu era presidente da minha empresa, puta, eu me maltratei no processo, porque eu tinha que aprender muito rápido, porque eu fui pegando coisas importantes muito cedo. E aí eu falei, meu presente vai ser você mais leve comigo. E olha que interessante. Você trata as pessoas como você se trata. Então, se eu me trato bem, eu trato minha família bem, eu trato meu time bem, eu trato meus amigos bem. Só que se você se trata mal, por qualquer motivo, está se colocando uma pressão, às vezes necessária, às vezes desnecessária, eu acho que mexe muito com o que você está construindo para o seu futuro. Então, funciona. Pô, tem dias que eu fico puto. E eu tento lembrar. Opa, ó, lembra do presente. Então, eu acho que quando a gente olha que o negócio é uma maratona, não é uma prova de 100 metros, e que tem momentos desafiadores, e você tem consciência disso, e confia no que está construindo, que é importante, e confiar não quer dizer que você está certo, sempre. Quer dizer que você está disposto a questionar o seu negócio o tempo inteiro. Então, quando veio a pandemia, a primeira campanha que eu fiz, primeiro imagina aquela cena, um fundo de aqueles estúdios virtuais lá de convenção, era outubro de 20, eu cheguei numa live para todo mundo. Por que o logo mudou? Por que não tem mais ternos nas nossas lojas? Por que o estoque vai ser 40% menor? Eu tinha um site, eu tinha uma foto de um 3D de uma loja. E eu fui vender para todo mundo que tudo ia mudar. O que meu time de varejo fez? Colocou a mão no rosto e falou, fodeu, esse cara é muito louco, vai quebrar essa empresa, não é possível. E depois de 1 hora de live, eles falaram, pô, vamos acreditar que ele sabe o que ele está fazendo e vamos dar um voto de confiança. E aí eu fui fazendo, e fui mexendo, e fui transformando. E, obviamente, eu pus fogo no parquinho em todas as áreas. Qual o problema você põe fogo em parquinho em todas as áreas? Pô, tem fogo para tudo quanto é lado, e não tem mais como você sair disso. Então, foi um lugar de, ok, eu quero levar para lá minha marca, eu sei onde estão minhas dores, eu sei o que eu preciso contratar. Então, todo mundo demitido, eu contratando 100 pessoas na pandemia, porque faltava braço e estratégia para fazer o que eu queria. E a coisa foi acontecendo. Então, no meu caso, dobrar é muito bonito contar a história, mas passou por uma inflexão de questionar muito sobre o que eu tinha feito até então e o que eu queria fazer a partir desse momento. E esses momentos, acho que são momentos que mudam a nossa vida. Só que não são momentos fáceis, são momentos que você vai para um lugar muito profundo e de muita introspecção
para sair de lá com energia e de uma maneira as pessoas tinham que sentir que eu sabia o que eu estava fazendo. Então tinha um lugar interno de questionamento, um lugar externo de vender algo que eu sabia que eu estava fazendo, no momento onde não tinha nada claro o que estava acontecendo. Então, foi um momento muito desafiador para fazer isso. Tem um aspecto prático aqui que eu acho que é legal também, imagino eu, olhando de fora, te conheceu, foi por 2005, foi por 2020, um pouco antes, né? Pouco antes. E aí... Você que é o pé frio então, Denner, né? Tá tudo indo bem, Não, conheceu o Denner. Eu entrei em 2020, Mas agora tá aí indo melhor, cresceu, não pode velho. falar. Nos outros anos, ó. O que aconteceu? Eu fiz a primeira campanha que eu fiz com a Aramis foi Na pandemia. na volta da pandemia. Foi da volta. Eu imagino que Segui em 2020 frente. foi muito bom pro seu negócio. Porque o Nossa. pessoal teve a necessidade Não, de eu se digitalizar. perdi 30% dos clientes em março, e aí em abril a gente tinha crescido acho que 50% já. Porque daí os caras errou, na real, volta aqui. Precisar de você. Esse Não, custo eu não vou botar cortaram investimento. custos e aí depois viram que não era o que não melhor era- não era custo pra custo, era- cortar. Não é esse que deveria Não chegar é, cortando. não é Mas esse. o ponto é, a Aramis já era uma empresa grande em 2020, já tinha o fundo por trás. Então tinha alguma musculatura para suportar essa pressão do mundo, né? A minha visão é que crescer não é uma opção, ele é uma estratégia de sobrevivência por esse tipo de situação. Tipo assim, o mundo vai te dar uma porrada. O oceano, o mercado, ele é um oceano turbulento. Só que tu tem grandes transatlânticos e tu tem umas canoas. Se você for a canoa, esse mar vai balançar e tu vai virar, essa é a real. Então, tem uns aspectos geniais, decisões certas, mas se a empresa não tivesse alguma musculatura, alguma gestão estabelecida, algum caixa, ela teria quebrado, cara. Essa não tinha muito segredo. Essa é real, tomou um prejuízo, segurou e tentou mudar o mais rápido possível. Só que ela aguentou aquele prejuízo. Se ela não aguentasse, ferrou. Então eu vejo que muitos empreendedores começam lifestyle business. Começam assim, cara, eu gosto de moda e vou fazer um business de moda. Né? Eu gosto de marketing, sou um bom marqueteiro, vou começar uma agência de marketing. Pô, eu gosto de produzir conteúdo, vou começar um negócio assim. Meio que se dá um emprego. Aí chega um momento que ele olha assim, pô, eu já tô ganhando 30 mil, sabe? Um negocinho micro, ganha 30 mil reais. Hoje 20 milhões de empresas no Brasil faturam menos de R$1 milhão por ano. Então a maior parte das empresas do Brasil são lifestyle business, são empregos. Na prática é isso. Então a pessoa olha assim, pô, se eu tomar mais risco, crescer esse negócio, eu vou, pô, passivo, né? Tem um monte de risco. E eu não preciso de tanto mais dinheiro para viver uma vida melhor. Que ganhar 30 mil no Brasil, tu vive uma bela vida, tu vai pra Disney uma vez por ano tranquilamente. Uhum. Só que vai vir um momento desse, vai vir uma porrada. Crescer é uma estratégia de preservar o patrimônio, não é nem para ganhar mais, porque essa porrada vai vir. Se tu não tiver sofisticado, tu vai falar assim, a gente falou de um monte de coisa aqui, aí tu falou assim, caramba, cara, tem uma lista de coisa para fazer gigantesca. Haja dinheiro para financiar tudo isso. Com o tempo, crescendo, tu vai conseguindo financiar tudo isso. Só que se tu não escolher crescer, você começa na escolha. Aquela primeira pergunta que a gente fez aqui. Vai crescer 10 vezes mais em quanto tempo?